Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Boa tarde, caros ouvintes. Começa agora o Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Presidente do INCP garante estarem criadas as condições para detectar casos de varíola dos macacos em Cabo Verde. Gâmbia inteira-se sobre estratégias de Cabo Verde de vacinação contra a Covid-19 e eliminação do paludismo. Mais 3 navios partem de Odessa com 58 mil toneladas de cereais. Figueirense e Travadores na final da Taça de Cabo Verde. Crioula News. Sociedade. A presidenta do Instituto Nacional de Saúde Pública garantiu que a nível de laboratorial e em termos técnicos estão criadas todas as condições para detectar caso de varíola dos macacos em Cabo Verde. Maria da Luz Lima deu essas garantias à imprensa à margem da ação de formação sobre a varíola dos macacos destinada aos profissionais de saúde, nomeadamente médicos, enfermeiros, técnicos de laboratórios e auxiliar de ação médica, realizada nesta quinta-feira na cidade da Praia. Conforme explicou, neste momento a maioria dos países está na fase de preparação e alerta relativamente ao surto de casos de varíola dos macacos. Daí a necessidade de Cabo Verde reforçar o conhecimento destes profissionais sobre esta doença, tanto a nível de diagnóstico, tratamento, como também de cuidados a ter. O Instituto Nacional de Saúde Pública, na gestão de emergência, tem a investigação, a vigilância laboratorial, tem a comunicação de risco. Estão a nível da vigilância laboral, já estão criadas as condições em termos técnicos, nacionais, capacitados e treinados. Temos reagentes no país, os equipamentos já temos, não varia muito para diagnóstico da Covid-19. Então, a nível laboratorial, já estamos tudo a posto, adiantou Maria da Luz Lima. Entretanto, salientou que na vertente da comunicação de riscos, que é um processo que tem que ser feito de forma gradual, indica que é preciso algumas ações, tendo referido que o Plano Nacional de Contingência já existe o Plano de Comunicação para a Varíola dos Macacos. Defendeu neste contexto a necessidade de se apostar em ações de sensibilização da população sobre esta doença, ressaltando que com esta formação os profissionais estarão mais capacitados e alertas para detectarem eventuais casos, saber como fazer a colheita de amostras e transporte, inclusive a proteção dos profissionais de saúde para evitar a contaminação. Recomendou ainda a população a manter o distanciamento físico, uma vez que lembrou a varíola dos macacos é uma doença que se transmite muito pelo contato físico, secreções, fluido e entre outros. Questionada sobre a confirmação de casos positivos, afirmou que neste momento os exames de laboratórios deram todos negativos e que o Instituto Nacional de Saúde Pública está em alerta relativamente a esta questão. Ação de capacitação que acontece de forma presencial e online debruça sobre temas como varíola dos macacos, noções gerais, diagnósticos laboratorial da varíola dos macacos e biossegurança. Cabo Verde vai abrir até ao final do ano, com o apoio do Brasil, no Hospital Dr. Batista de Souza, um novo banco de leite humano, à semelhança do que aconteceu na estrutura hospitalar da Praia. A informação é do secretário de Estado adjunto do Ministro da Saúde, Ivandro Monteiro, em declaração à imprensa, à margem do ato solene da retoma de cooperação ABC Fiocruz, em banco de leite entre Cabo Verde e Brasil, que teve lugar na cidade da Praia. Inicialmente é o continuar de um projeto importante para Cabo Verde, que irá culminar, digamos, com a construção da segunda banca de leite humano em Cabo Verde, que irá servir, digamos assim, para cobrir todas as necessidades para a região norte de Cabo Verde. E dizer isso é dizer que também provavelmente vai ser o segundo no nosso país, mas o segundo também, ou entre os primeiros no continente africano. Isso é um marco enorme, importante e que irá, digamos, diferenciar Cabo Verde enquanto país. A
Ainda segundo o secretário de Estado de Cabo Verde, tem uma taxa de 42% de aleitamento materno, mas o objetivo é alcançar pelo menos 50% até 2025 e 70% até 2030, cumprindo assim os objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora temos quase 42% da taxa de aleitamento materno. O objetivo, como temos vindo a referir, é alcançar pelo menos 50% até 2025 e 70% até 2030. Esses são os objetivos globais, tendo em conta, digamos, o próprio Objetivo de Desenvolvimento Sustentável do Milénio. Mas eu acredito que Cabo Verde está a largos passos de alcançar isso antes do tempo pretendido. Para o quanto antes, mas eu acredito que as condições, aliás, o processo começou no ano 2018, mas pelas situações de pandemia, houve logicamente situações que fizeram com que hoje iremos retomar essa atividade. Vai ser no Hospital Central Dr. Batista de Sousa. O ato solene de retoma da cooperação ABC Fiocruz em banco de leite humano entre Cabo Verde e Brasil foi seguido da abertura de um curso de aperfeiçoamento profissional em banco de leite humano sobre o processamento e controle da qualidade de leite humano. Com esta parceria, iniciada em 2011, foi contemplado o primeiro banco de leite humano no Hospital Dr. Agostinho Neto, na Praia, que permitiu o funcionamento de um sistema que tem vindo a aumentar pelo número de doadores, do volume de coletado e, portanto, assim como mulheres assistidas em aleitamento materno e recém-nascidos a beneficiarem do melhor aleitamento nos primeiros dias de vida. Tempo agora para atualizarmos os dados da Covid-19. O Ministério da Saúde informou em um comunicado de imprensa que Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas mais 7 casos positivos da Covid-19 e 18 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. De acordo com o boletim epidemiológico, do total de 730 resultados recebidos, somam-se 7 casos positivos distribuídos pelos concelhos da Praia 3, Santa Catarina 1, São Vicente 1, Sal 1 e 11 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. Com os dados desta quinta-feira, o país passa a contabilizar 55 casos ativos, 61.671 casos recuperados, 410 óbitos, 46 por outras causas e 9 transferidos, para fazer um total de 62.191 casos positivos acumulados. Crioula News Política. O presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática considerou que não se pode desenvolver o setor econômico do país sem uma aposta forte no setor primário, tido como fundamental. João Santos Luís falava à imprensa na Ribeira de Vinha, em São Vicente, primeira paragem de um período de 4 dias que prioriza o setor primário da economia e que, segundo o responsável, tem sido um parente pobre da economia cabo-verdiana até hoje. Segundo explicou o líder da UCID, no país existem diversas associações de pesca que podem se juntar e, através do governo que tem os recursos e que pode chegar ao financiamento, adquirir 2 ou 3 barcos com dimensão suficiente, apostar na formação e permitir que os pescadores saiam da fase de subsistência. O setor primário, para nós, é o setor fundamental da economia. A economia não se pode desenvolver o setor económico do país se não se apostar fortemente no setor primário. Por exemplo, veja o setor da pesca como está. Portanto, o setor da pesca nunca teve investimentos estruturantes no país. São ofertas de botes, ofertas de motores de botes, uma máquina de gelo aí, e não passa disso. Nós temos diversas associações, por exemplo, de pescas no país, que pode-se perfeitamente juntar, por exemplo, aqui em São Vicente, temos a Associação de Pesca de São Pedro, de Salamanca, do Calhau. Nós podíamos, o governo que tem os recursos e que pode procurar os financiamentos, pode perfeitamente juntar estas associações. A mesma situação na agricultura, segundo a mesma fonte, em que o governo não dá os passos necessários para o setor abandonar a fase de subsistência. Basta lembrar, indicou, que a maioria das unidades hoteleiras do Sal e da Boa Vista utilizam produtos importados.
Portanto, no setor da agricultura, idem aspas. Nós, há muito tempo, nós temos, portanto, falado com o governo, com os sucessivos governos e com este também, porque nós temos que sair da fase de subsistência para a fase seguinte. E o governo não tem feito isto. Não tem feito isto. Veja, nós temos diversas unidades hoteleiras no país, com destaque para as ilhas da Boa Vista e do Sal. E, entretanto, a maior parte dos produtos que estas unidades hoteleiras utilizam são produtos importados. Nós podemos, sim, fortalecer, portanto, o setor agrícola e conseguir fornecer pelo menos 50% dos produtos que aquelas unidades hoteleiras consomem através do país. Este ciclo de visitas do novo presidente da UCID iniciou-se na Ilha do Sal e depois de São Vicente. Os democratas cristãos vão a Santo Antão, Fogo, Santiago e também demais ilhas para terem uma ideia de todo o nacional do setor primário da economia. Crioula News Cultura. A 7ª edição do Festival de Peixe, que tem como palco o Largo da Casa do Pescador, no município de Tarrafal de Santiago, arranca hoje com 40 stands de alimentações e inclui ainda muita música e animação. Segundo a Câmara Municipal do Tarrafal, que organiza o evento, a feira gastronómica de 3 dias, que tem como finalidade dinamizar a economia local, promover a gastronomia e criar oportunidades de rendimento para as famílias, terá segurança e qualidade garantida. Relativamente às barracas de comes e bebes, o município, liderado por José dos Reis, informa que os visitantes vão ter a oportunidade de degustar vários pratos feitos à base de peixe e de outros produtos do mar e da gastronomia local. Este ano o festival terá entrada livre, com um leque de artistas de renome, mas com foco num vasto leque de artistas da casa, como forma de dar-lhes oportunidades de expandirem os seus trabalhos, mas também será uma oportunidade de negócio para os promotores económicos, divididos em 40 stands, refere o autarca em comunicado enviado à Infopress. A organização anuncia que entre sexta-feira e domingo vão atuar no palco do Largo da Casa do Pescador artistas de renome e locais, destacando nomes como Zé Rui de Pina, Gada Lomba, Léo Pereira, Princesito, Psycho, Filhos de Codididona e Suzete de Benancinho. À semelhança dos anos anteriores, espera-se um grande número de pessoas de várias partes da Ilha de Santiago, imigrantes e turistas, durante este fim de semana neste município santiaguense. Aliás, por causa desta iniciativa considerada produto turístico do Tarrafal, conforme apurou a Infopress, junto dos operadores turísticos, os hotéis ficaram praticamente esgotados. O Festival de Peixe começa hoje com animação musical e abertura dos stands de alimentação, e que se segue um vasto leque de atuação de artistas no palco e encerra às 22 horas de domingo. Crioula News Cooperação. As autoridades sanitárias da Gâmbia querem estudar a estratégia de Cabo Verde, sobretudo em matéria de saúde, para implementarem a dinâmica das ilhas na campanha de vacinação contra a Covid-19 e na eliminação do paludismo. O ministro da Saúde da Gâmbia, Amadou Lamine Samata, fez estas revelações durante o encontro com o seu homólogo cabo-verdiano Arlindo do Rosário, no Palácio do Governo, onde iniciou uma visita de 3 dias ao arquipélago, que ainda tem como propósito compreender o funcionamento do sistema de segurança social de Cabo Verde. Médico cirurgião de formação, a tutela da saúde da Gâmbia fez questão de ressaltar que Cabo Verde, um pequeno país, assim como a Gâmbia, com desafios semelhantes, será um caminho certo de desenvolvimento, principalmente em matéria como a alimentação e, portanto, como a eliminação do paludismo e na alta taxa de vacinação contra a Covid-19, sobretudo na forma como conseguiu controlar a pandemia. Considerou que Cabo Verde tem sido mesmo notável e um exemplo a ter em conta, e não hesitou em referir que a Gâmbia precisa aprender as lições de Cabo Verde, principalmente no que se refere às estratégias implementadas, pois observou que o seu país ainda está a enfrentar um grande desafio em matéria de vacinação contra a Covid-19.
Por sua vez, o ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, enalteceu as políticas implementadas para que atualmente o país se encontre no processo de eliminação do paludismo, com avanços reconhecidos internacionalmente, sustentando que já lá vão 4 anos sem registro de casos autóctones. Quando a estratégia para a campanha de vacinação contra a Covid-19, referiu que Cabo Verde se posiciona como um caso de sucesso em África e que tem feito um percurso assinalável em setores de saúde, com ganhos importantes, desde a independência marcada pela melhoria dos seus principais indicadores de saúde. Tempo agora para sairmos para um curto intervalo. Voltamos daqui a pouco com notícias internacionais e desporto. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Voltamos para a segunda parte do Crioula News e vamos atualizar as notícias internacionais e desporto. Crioula News Internacional. China anunciou hoje que vai impor sanções não especificadas à líder do Congresso dos Estados Unidos da América, Nancy Pelosi, na sequência da sua visita de terça-feira a Taiwan, território que Pequim considera fazer parte do país. Em comunicado hoje divulgado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China alega que Nancy Pelosi não teve consideração pelas preocupações da China e pela oposição absoluta à sua visita à ilha, tornando-se a mais alta autoridade norte-americana a visitar a ilha autónoma em 25 anos. O governo chinês já tinha dito que Taiwan, enquanto território chinês, não pode ter os seus próprios compromissos com governos estrangeiros. O Ministério chinês referiu-se ainda que a visita de Nancy Pelosi como tendo sido provocativa e sublinhou que o evento minou a soberania e a integridade territorial da China. Por isso, argumentou o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, foi decidido impor sanções a Pelosi e a sua família imediata, mas não avançou com medidas concretas. Esse tipo de sanções é geralmente de natureza simbólica. A China anunciou também ter convocado os diplomatas europeus no país para protestar contra declarações emitidas pelo G7 e pela União Europeia e critica que os exercícios militares chineses ameaçadores perto de Taiwan, o que considera ser uma interferência devassa aos assuntos internos da China. As autoridades ucranianas comunicaram hoje, a partir do porto de Chernomorsk, na região de Odessa, que 3 navios com mais de 58 mil toneladas de cereais com destino à Turquia, Reino Unido e Irlanda. Esta é a segunda operação através de corredores estabelecidos sob supervisão turca e da ONU, após a operação de segunda-feira pelo navio Razone, com 26.500 toneladas de grãos. Estas operações seguem o acordo lançado a 22 de julho entre a Rússia e a Ucrânia, mediado pela ONU e também pela Turquia, para desbloquear toneladas de grãos ucranianos e aliviar a crise alimentar global. O ministro Krakov expressou a esperança de que as garantias de segurança supervisionadas pela Turquia e pela ONU continuam a assegurar uma exportação estável e previsível de cereais, segundo a Agência Nacional de Notícias ucraniana. Tanto a Turquia como a ONU tinham anunciado na quinta-feira a partida dos 3 navios, preparada e acompanhada pelo Centro Comum de Coordenação estabelecido na semana passada em Istambul.
O carregamento de cereais de segunda-feira foi o primeiro a chegar aos mercados internacionais desde que a invasão russa da Ucrânia começou em fevereiro. Crioula News Desporto. O Figueirense de Ilha do Maio, apurado no meio da tarde de ontem, após vencer o grupo desportivo de Palmeira por 2-0, acaba de se juntar os Travadores da cidade da Praia, que venceu o Rosariense de Santo Antão Norte por 1-0, golo apontado nos descontos ao tempo regulamentar. As duas partidas da meia-final foram disputadas no Estádio Municipal 25 de Julho, em Pedra Badejo. Pelo Figueirense, marcaram aos 66 e 73 minutos Janilson Cabral e Wilson Tavares, ao passo que para os Travadores assinou Jair Garcia. A final entre Figueirense e Travadores acontece sábado, dia 6, no mesmo estádio em Santa Cruz. O futebolista internacional residente Tiago Dias, que na última época representou o Boa Vista da Praia, tem viagem marcada para a Espanha, onde vai representar a Sociedade Desportiva de Compostela do 4º escalão do futebol espanhol. A informação é avançada na página oficial do clube Achadrezado, referindo que o futebolista natural de Santa Catarina, Assumada, quebrou barreiras inimagináveis para se afirmar no eixo da defesa achadrezada e fazer parte da seleção nacional de residente. O jogador de 25 anos passou pela escola de Grêmio de Inhagar e estreou-se nos séniores aos 18 anos no Campeonato Regional de Santiago Norte. Depois de 4 temporadas no Grêmio de Inhagar, Tiago Dias seguiu para Varandinha do Tarrafal, onde foi considerado o melhor defesa central de Santiago Norte na época 2020-2021. Crioula News. Pomos um ponto final nesta edição do Crioula News. Obrigado pela companhia e uma ótima final de semana. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente de tempo.